Na Feira do Livro da FURG, que acontece aqui na Praça de Didoá, no Balneário Cassino. Nesse momento, na programação, acontece então a sessão literária, que é uma espécie de conversa entre pesquisadores, especialistas, professores. O tema de hoje é religiões de matriz africana no sul do Rio Grande do Sul. Entre os debatedores, Marília Flor Cosbe e Zé Dassi. O mediador é o professor José Carlos Ruivo, da Universidade Federal do Rio Grande. A expectativa é de que até às 10h30 da noite eles discutam, então, a importância das religiões africanas no sul do Rio Grande do Sul. Você vai ficar, então, agora com a sessão literária, mais uma programação da 39ª Feira do Livro da FURG. Uma situação que eu acho interessante, e eu pensei, pô, aquilo ali daria um bom trabalho. Mas tem um detalhe. Eu vejo a situação, eu leio, não quer dizer que eu tenho que fazer naquele momento. Pode, de repente, dentro de alguns meses, me dar um estalo, pô, o que eu pensei é hoje que eu vou fazer. É uma coisa sem muita explicação. Eu acho que tem uma coisa até... tem uma coisa um pouco espiritual, porque alguns trabalhos que eu reconheço que eu faço, depois que eu realizo o trabalho, eu fico analisando assim, como é que eu fiz isso aí. Eu digo assim para as pessoas, eu sou uma ferramenta, eu sou usado como uma ferramenta. E eu agradeço, porque tem coisas que eu vou dizer assim, ó, tá, tem uma existência, tem algum curso, mas não tem muita lógica. Como é que a pessoa consegue fazer algumas... Então tem uma força espiritual, eu acredito. Mas, voltando ao nosso livro, Os Baobás do Fim do Mundo, que corresponde à última parte, por que a última parte deu o nome e por que Baobás do Fim do Mundo, Maria? É uma licença poética. Com certeza. Né, que uma cientista por formação e por ofício pede ao colocar o título no seu livro. Os baobás são árvores muito comuns nas planícies, nas savanas africanas, né? Aqui na América a gente tem poucos exemplares, mas eles são substituídos dentro da cosmologia afro-brasileira por grandes árvores da nossa flora e que representam aquilo que ultrapassa o tempo, né? Em alguns casos é o próprio tempo, né? O Iroko, como se diz, é um orixá. É aquilo que também representa a sabedoria, que é passado de geração para geração. Às vezes as gerações acabam e essas árvores continuam. A gente tem a gameleira branca, que é um exemplo dessas árvores grandes aqui, que são cultuadas pelo candomblé, pelo batuque, a nação, né? Que são as religiões de culto aos orixás. E os baobás do fim do mundo falam um pouco, traz um tom de esperança numa época em que a gente fala inclusive de fim do mundo, né? Tanto pode ser uma referência temporal, dessas de apocalípticas, ou não, né? Ou uma esperança de que não seja. Início, né? Ou pode também trazer uma referência geográfica, porque se a gente pensa que a vida humana começou na África, no continente africano, né? E que em muitos casos as pessoas que vieram para cá morreram aqui, né? Nós podemos nos considerar uma espécie de fim do mundo, né? Aí é que vem o título. E o título, por falar essa noção de esperança, né? Os baobás, essa coisa dessa sabedoria que é transmitida, traz um pouco de uma assunção, pode dizer, de uma aceitação, até uma certa humildade da minha parte, de trazer essa homenagem a essas pessoas que me ensinaram, né, o que está escrito nesse livro, e que é pouco perto do que se pode aprender, né? Os baobás do fim do mundo seria essa arte, esse conhecimento do axé como uma arte, essa força, né, que até hoje ela se mantém viva e mantém muitas coisas vivas, né? Não só as pessoas, mas muitos seres vivos, e que veio com essas pessoas, né? Que tem uma matriz africana, geracional e transformacional, porque as coisas que não se transformam, elas não se perpetuam, né? Isso a própria filosofia afro-brasileira nos ensina. Aquilo que não se transforma não se perpetua. As coisas têm que estar em constante movimento, em fluxo, né? Por isso as encruzilhadas têm que estar abertas para que a vida da gente os caminhos da gente estejam abertos, tenham um fluxo. Eu recordo que num momento tu chegas
a te remeter ao universo filosófico afro-brasileiro. É muito importante que a gente tome consciência que a nossa herança africana é algo muito mais vivo e muito mais presente no nosso cotidiano do que possamos imaginar. E é muito importante que a gente traga isso à tona. Inclusive, nós comentávamos com o Zé Darcy que há uma produção artística negra marcada pela nossa herança afro-brasileira, mas que não tem os espaços mais, digamos, destacados e não aparece tanto quanto se desejaria. Nesse sentido, é que a gente prestigia e admira a riqueza do trabalho do Zé Darcy. Como se dá a aceitação do teu trabalho, Zé Darcy, quando tu te remete a essa tradição afro-brasileira? Bom, hoje eu vou dizer assim para todos aqui. Todo começo não é fácil. Como é um trabalho de 11 anos, hoje ele se tornou um trabalho, graças a Deus, conhecido na Zona Sul, no Estado, eu participado de uma exposição no Chile, através do Grupo de Artes de Minas Gerais, com esse mesmo grupo, uma exposição Berlim, República Tcheca, São Paulo, os trabalhos foram, os artistas, seria muito difícil por causa dos patrocínios. Eu vejo assim hoje, ó, aonde eu vou com o meu trabalho, há uma grande aceitação, mudou um pouco da ideia, porque há um tempo atrás, quando dizia o Zé Darcy, quando as pessoas me viam, tu é o Zé Darcy, eles esperavam, acho que não uma pessoa baixinha, pequenininha. E eu digo assim, ó, esse ano agora que passou foi um ano excelente, porque além de ter a oportunidade de ter participado nesse livro com a Marília, que eu agradeço o convite, em grupo, eu e mais 2 artistas de Pelotas, nós colocamos um acervo na Assembleia Legislativa, a pedido das mulheres deputadas. Nós retratamos a Casa das 7 Mulheres. E hoje é uma pintura nossa que se encontra no espaço Nico Fagundes, na Assembleia Legislativa. É um quadro, considerado quadro pintado a 6 mãos, porque é um quadro coletivo. Então, hoje, meu trabalho, eu digo assim, graças a Deus, ele passou daquela coisa que me dizia assim, eu não entendo a tua pintura, porque meu trabalho ele é um trabalho decorativo, de repente, para colocar numa parede que faz parte de uma decoração. Ele, quase sempre, ele conta uma história, conta um momento. Então, hoje as pessoas começaram a entender mais o meu trabalho e está sendo bem aceito. Muito bom. Gostaríamos de lembrar as pessoas que estão chegando e tinham a informação sobre a presença do coral. O coral do Secune, Centro de Cultura Negra de Porto Alegre, irá se apresentar às 22h30. Portanto, eu não tenho ideia como está o nosso tempo, mas acho que é importante a gente abrir um espaço para as pessoas, quem sabe, desejem fazer alguma pergunta. Faz favor. Sobre aquilo que foi comentado aqui, seja a produção artística ou a experiência e a própria produção dos baobás do fim do mundo. Fiquem à vontade. Enquanto isso, quando alguém quiser fazer. Então, retomando sobre a pesquisa e os baobás do fim do mundo, sobre as presenças em campo, como é que o campo e o contato inspirou esses poemas, como Rito de Passagem e outros tantos que aparecem aqui? Isto continua no campo onírico, ou seja, na tua própria reflexão interna, ou os cenários e as pessoas acabam te chamando para a redação de um outro poema? Faz favor. É um pouco parecido com a experiência do Zé. É muito do vivido, dos fatos que acontecem no dia a dia. Hoje em dia eu não sonho mais com coisa escrita, muito raramente, mas é da experiência com essas pessoas, do contato com elas, algumas cenas que de alguma forma só podem ser traduzidas a partir da poesia. O texto poético te dá uma maior amplitude do que tu quer dizer, muito mais do que um texto científico. Eu acredito que seja dessa forma. A poesia me dá mais possibilidades.
de dizer. Coisas que nem sempre a gente tem uma forma literal de falar, né? Então, são emoções, são afetos, né? É um pouco isso. Zé Darcy, com relação às imagens que aparecem nos baobás do fim do mundo, tem alguma história em particular de alguma dessas imagens que tu gostarias de relatar para o nosso público? Bom, começando pela capa. Quando eu fiz esse trabalho, que virou a capa do livro, eu nem imaginava que ele poderia ser a capa de algum livro, porque eu fiz ele bem antes. Na realidade, eu fiz esse trabalho e tinha colocado o nome de Mãe Natureza. Só depois, com o tempo, eu fui olhando a questão do baobá e mudei o nome do quadro. E coloquei a obra se chamando Baobá, por um motivo. Como a baobá é toda essa árvore que dá a semente, a árvore forte, aquela coisa, eu imaginei o seguinte: a mulher é muito forte. Então eu coloquei o nome dessa obra, Baobá, em homenagem à mulher. E então essa é uma das histórias que estão nesse livro. Algumas outras imagens, se a Marília puder me mostrar aqui. O João Saudade. Um momentinho. A imagem da capa representa claramente uma mulher onde os cabelos têm a semelhança de uma árvore. Exatamente. E foi uma homenagem pela força que a mulher representa. Então eu mudei o nome da obra. E a Marília me dizia assim: mas é Mãe Natureza? Não, mudei, agora é Baobá. E essa imagem que eu tenho na mão aqui, ela foi tirada de uma música nativista, produzida pelo Gaúcho da Fronteira. O João Saudade é o gaúcho que veio para uma cidade grande. Na cidade ele troca o seu cavalo por uma manta de charque. E hoje se vê ele cruzando as ruas da cidade, que é uma grande realidade. E se vê ele puxando uma carroça de papelão. E na música ele diz: oh, pobre João Saudade, que saudade do Pampa, aquela coisa. E eu me apaixonei pela música. Então, tem momentos que a música também, da própria música, a gente produz uma obra de arte. Então, o nome dessa obra aqui se chama João Saudades. Então, cada uma tem uma história. A contracapa, me parece, né, Marília? Essa aí representa, na minha visão, o menino da campanha, um menino negro que mora numa zona bem longe, que não tem povoado, não tem nada. Eu queria representar ele indo no boteco, como se dizia, buscar açúcar, rapadura ou até a própria cachaça. Só que tem uma coisa: se chover ele não passa, porque ele não volta, porque tem um passinho, um arroiozinho de campanha. Então eu quis representar essa ideia. E tem outra que está no livro, que é a avó preta. Acho que é uma das últimas imagens. Essa aí. Eu quis representar talvez a minha própria avó, que já é falecida, ou algumas outras vós do passado, as que faziam assim, ó, benziam, davam conselhos, receitavam ervas de chá, fazia toda aquela questão cultural. Então, eu me identifiquei assim: vou pintar uma preta velha no meio da mata, se vou chamá-la de vó preta. Essa é a ideia que eu queria passar nesse trabalho. Perfeito. Não colocou o nome aqui, mas foi pedido a Marília que escolhesse uma das poemas, e a Marília me pediu que, se ocorresse essa solicitação, que eu tomasse a liberdade de fazer a leitura. Eu espero corresponder. A saia de mamãe. É tão linda a saia de mamãe, na beirinha da praia. É tão bonito ver o mar todinho aos seus pés. Que ela lavre meu peito em segredos, que desfaça o feito em claridades, no meio dessa noite cega. É tudo que eu posso pedir. Mamãe,
verte o mar com os olhos, ela embala as ondas do colo. Muito legal. Obrigado. Bom, mais alguma pergunta? Faz favor, tem um microfone aqui, se quiser fazer. Só um momento. Só um momento. Então, para as pessoas que não puderam ouvir ou não tão claro, o que está sendo solicitado é para que o Zé Darcy se disponha a fazer uma oficina voltada para a arte afro-brasileira ou afrodescendente. Meu amigo, a questão da oficina só depende da minha escala de serviço onde eu trabalho, lá em Pelotas, porque tanto eu como mais 2 ou 3 do nosso grupo, nós também já viemos trabalhando com essa questão de oficinas. Em Pelotas mesmo, nós já fizemos alguma oficina no bairro Dunas, um projeto bem social, e então a gente já tem também um pouco dessa ideia. Não estamos às ordens, é só a gente conversar sem problema. Mais alguém desejaria fazer uma pergunta? É muito importante a gente se dar conta que o espaço voltado para a nossa religiosidade afro-brasileira, seja o batuque, a umbanda, o candomblé ou a quimbanda, são momentos muito ricos que atravessam o nosso dia a dia, a nossa vida, mas a gente raramente tem essa oportunidade de refletir sobre tamanha riqueza de conviver com a diferença, de conviver com a diversidade e, acima de tudo, de saudar a nossa herança afro-brasileira. Nesse sentido, a gente vai tentando encaminhar para o final. O quanto, Marília, tu te sentes responsável e que iniciativas tu tens tomado no sentido de te relacionar, divulgar a cultura afro-brasileira? Cada trabalho que eu faço é uma forma de me comprometer com esse retorno. E esse retorno que o livro representa também é uma resposta a uma demanda dessas pessoas de religião, principalmente no que diz respeito a, às vezes, alguns casos de falta de liberdade de culto, né? De algumas discriminações que se sofrem, inclusive com relação ao poder institucional, né, do Estado. Então, toda forma de mostrar isso, que eu repito várias vezes, a beleza, né, é uma forma de fazer com que as pessoas conheçam do que se trata, né, essas religiões, né, que são muito mais que uma religião, são um modo de vida, né, não vai além do espaço religioso e ultrapassa e perpassa todas as esferas das vidas dessas pessoas, né? Então toda publicação, todo o esforço, toda palestra que a gente faz é uma forma de trazer ao conhecimento das pessoas que não têm um contato tão direto, né, com esse modo de vida, um pouco dessa filosofia, né, que é a Umbanda, que é o Batuque, que é a Quimbanda, que é o Candomblé e tal. Dentro das nossas limitações, é claro, né? Mas todo o trabalho da gente é uma forma é um compromisso ético meu, né, profissional, né, de mostrar
a beleza das coisas. Né? Eu prefiro mostrar a beleza. Tá certo. As limitações que a Marília se refere estão diretamente ligadas ao fato de que a academia pretende, de alguma forma, mergulhar nessa complexidade, nessa riqueza, nesse universo simbólico afro-brasileiro. E pretende, de alguma forma, ordenar, racionalizar. E esse diálogo, ele não é uma coisa muito fácil. Por isso que a iniciativa da universidade, através da Feira do Livro, nós felicitamos os organizadores, a pró-reitoria. Essa iniciativa, ela é um momento precioso porque ela permite com que a pessoa em carne e osso, com as suas limitações, com as nossas limitações, como lembra a Marília, pretenda estabelecer esses diálogos possíveis. Com a arte eu acho que é um pouco mais fácil. E nesse sentido, como é que o público se manifesta, Zé Darcy, com relação à tua arte? Que comentários as pessoas fazem após assistir às tuas exposições? Bom, eu vou pegar uma fala numa uma exposição que eu fiz há uns 4 anos no NRSS, em Pelotas. E no final da exposição, a coordenadora me chamou e me disse assim: José Darcy, senta aqui, quero conversar contigo. Eu vou te fazer um pedido. Aí eu fiquei apavorado. Ela disse assim: não é para te me expor, mas aqui eu achava. Ela disse: não, eu quero te fazer um pedido. Ó. Teu estilo é um estilo diferente. A tua exposição, ela foi notada. Algumas pessoas é forte, outras pessoas elogiaram, outras pessoas estranharam. E o que ela me disse? Não passou em branco, ela foi notada. Então eu vejo assim, ó, existem críticas, existem elogios, as pessoas notam que tem um trabalho ali. Eu acho que essa é a importância, as pessoas saberem, olharem e não passar em branco. Eu acho que esse é o detalhe de tudo. Tá certo. Então, por fim, nós vamos deixar uma fala de encerramento para a Marília e depois para o Zé Darcy. Faz favor, Marília, o que tu gostarias de comunicar e encerrando a nossa arena cultural de hoje? Eu gostaria de agradecer à FURG pelo convite, né, por ter proporcionado esse momento da gente servir como mediador, né, de trazer novamente a minha experiência de trabalho, de pesquisa com essas pessoas, né, de religião, para que a gente tire dúvidas e possa trazer um pouco da experiência que é de alguém que não conhecia esse mundo, né, que tinha medo, inclusive em alguns momentos, desse desconhecido, e que a gente tenta trazer algo que destrua alguns mitos, né, o que faz as pessoas conviverem com outros, né, porque a cosmologia traz alguns mitos, né, como toda cosmologia, e deixar claro que o foco do trabalho da gente é a criatividade, né? É aquilo que há de positivo, né? Que a gente para um pouco de olhar para o negativo, para o que não se tem. Isso não diz respeito apenas à questão da presença afrodescendente, mas a qualquer tipo de minoria, né? Minoria no sentido que foge ao padrão heterossexual, branco, classe média, masculino, né? Mas qualquer tipo de minoria que se sinta e que realmente vive certos tipos de discriminações e de limitações, né, da sua liberdade, que dê visão, que mostre e se preocupe com o seu potencial criativo, né, e alternativo, né, de poder criar novas formas de viver, entre tantas outras. Né, que a gente não se limite a querer ser um padrão, né, que é o que nos é exigido. Essa é a mensagem do trabalho da gente. Né. Obrigado. Obrigada. Zé Darcy? Bom, o que eu queria dizer, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É um momento muito importante para mim, porque eu sentar aqui na frente de um público e falar sobre o meu trabalho é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. São coisas novas, porque pintar é uma coisa, agora falar
para mim não é fácil, mas eu acho que a cada dia é um momento diferente na vida da gente e a gente tem que estar se acostumando. E uma coisa que eu sempre digo assim, ó, eu estar aqui não é um acaso, há uma insistência de 11 anos e também, eu digo assim, ó, há uma rede na volta da gente, de contatos, a gente não consegue fazer um trabalho desse sozinho. Então eu agradeço a todas as pessoas que me apoiam, que nos convidam para mostrar o nosso trabalho, a universidade. Em geral, esse é o que eu queria dizer, meu, muito obrigado, de coração. Nós que agradecemos. Nós gostaríamos de agradecer. Mais uma pergunta? Nós gostaríamos de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão a oportunidade de poder fazer esse diálogo com a autora Marília Flor Cosby e com o nosso artista plástico Zé Darcy, na obra Os Baobás do Fim do Mundo. A Marília e o Zé Darcy poderão receber cada uma das pessoas que está aqui presente lá no setor de autógrafos logo a seguir, aonde vocês poderão tomar contato com a obra, adquirir e naturalmente colher um autógrafo da Marília. Nós agradecemos mais uma vez a presença e esperamos poder ter oferecido um momento de reflexão, de valorização da nossa herança afro-brasileira. Obrigado. Obrigado. Jamais você ouviu falar de mim, mas eu